Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e os teus celeiros. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor Jesus, que está em Neemias, o capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava pondo vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo sido consumidas suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para governadores da além do rio, para que me permita passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. Amém? Vamos meditar aqui nessa palavra, né? Que foi uma oração rapidinha, né? Que Neemias fez, né? Diante do rei, pois quando o rei lhe perguntou: que me pedes agora? Né? Muitas vezes nós nos encontramos numa situação assim, a qual nós estamos angustiados querendo algo, né? E querendo algo da parte de Deus também, né? Que primeiramente nós vamos ao Senhor, vamos pedir ao Senhor. E depois vem a realização, a concretização daquilo que nós pedimos ao Senhor, né? Eu vivi uma situação, né? Estou vivendo uma situação que quando eu aceitei a Cristo, né? Fiz a minha confissão de fé, eu peguei uma folha de caderno e escrevi ao Senhor tudo aquilo que eu achava que era certo, mas ao conhecer o Senhor eu vi que nada era certo, né? Que eu achava que eu era certa, né? Que eu era boazinha, que eu era boa. Na verdade, né? Eu vi que eu não era nada daquilo e comecei a pedir perdão a Deus, mencionar tudo aquilo que eu já havia praticado na minha vida e pedir perdão a Deus, e comecei a fazer uma campanha de libertação, uma campanha de quebra de maldição de família, né? Quebra de maldição hereditária da família. E assim, né, eu tô aqui, né? 15 anos. Meu filho estava com 10, né? Tá com 25. 10, 15. É mais ou menos por aí, né? Esse tempo, né? E depois desse tempo todo, então eu pedi a Deus um marido. E qualifiquei as qualidades desse marido. Depois desse tempo todo, né? Fiz um casamento desastroso, e que durou pouco, né? E assim como a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né?
teve o tempo também para acabar com aquela situação, a qual eu fui casada simplesmente no papel, que marido de fato eu não tinha marido, companheiro, amigo, nada. E eu fiquei perguntando ao Senhor por quê, porque antes de acontecer esse fato, eu orei ao Senhor, né, e o Senhor me deu uma palavra que está em Coríntios 9, que fala: aquilo que eu santifiquei é santo, né? E eu falei: Senhor, essa palavra não, né? Quer dizer, que a pessoa era torta, né? Mas que o Senhor ia consertar, né? O Senhor havia santificado. Isso que eu entendi, né, da palavra. E agora Deus, assim, me deu um marido de verdade, né? Um esposo, um companheiro, depois desse tempo todo, né? E eu consegui me divorciar, lógico, né, desse segundo marido, desse marido, né, que eu casei, que era só no papel. E Deus me deu um marido de verdade, né? Que casamento não é um conto de fadas, né? Eu já estou na idade madura, ele também. Então nós já enfrentamos problemas, situações, temos experiências, né, na vida. E o Senhor, né, diz assim: o que me pedes agora, né? Nós pedimos tanta coisa ao Senhor, né? E muitas vezes não é no nosso tempo, nem na nossa hora, né? Aqui, Neemias fez uma oração rapidinha ao Senhor, né? E o rei pergunta, né, o que me pedes agora? E ele imediatamente, né, orou ao Deus dos céus, né? Uma oração muito rápida para poder responder ao rei. E o rei assim concedeu a ele, né, a petição, né, ali que foi pedido. E tem coisas na nossa vida que é assim, né? Nós pedimos e o Senhor nos abençoa. E tem coisas que demora para acontecer, porque Deus quer nos moldar. Deus quer nos lapidar, né? Ele quer nos preparar para o evento, que nós somos capacitados, né? Porque o Senhor não dá bênção sem nós estarmos preparados para receber, né? E assim foi Neemias. Foi com Neemias, espero que seja com a tua vida também, né? Aí aqui na nossa meditação aqui tem o exemplo da oração de Neemias, nos ensina que não importa o lugar e a circunstância, podemos elevar ao Senhor uma prece sem que seja exigida nós prostarmos ajoelhado para que Ele nos ouça. Ao perguntar, ao rei exigia uma resposta imediata e o tempo que Neemias tinha para orar tinha que se encaixar entre o tempo da pergunta do rei e o tempo normal das respostas que ele esperava. Um rápido pensamento buscando a direção, intervenção divina foi a grande oração de Neemias ao Senhor. Isto nos mostra a disposição de Deus em nos ouvir e atender sempre que ele recorremos. É importante lembrar que a maravilhosa resposta à oração de Neemias tinha, além da atuação divina, a sua razão no testemunho de uma vida consagrada a Deus, cotidianamente observada pelo rei na vida de Neemias. Nosso testemunho e nossas orações piedosas podem conseguir milagres, grandes milagres. Não é o tempo que você leva orando, é a sinceridade do teu coração ao fazer esta oração. Seja ela rapidinho, seja ela longa, porque Deus é o maior entendedor, ele entende, um pingo para Deus é letra. Então não precisa explicar em detalhes, basta, porque muitas vezes você nem tem tempo e o Senhor quer nos abençoar. Ele diz que os filhos, nós temos tendência, o pecado, né? A nossa carne tende para o pecado. Mas o Senhor, com amor, com misericórdia, Ele nos chama para que nós venhamos para a sua presença. Ele nos chama de filhinhos, de amigo, e ainda envia um Consolador, que é o Espírito Santo,
o advogado que advoga nossas causas, porque nós não sabemos orar como convém na verdade, né? É o Espírito Santo que sonda o nosso coração e a nossa mente e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes, quanto mais nós queremos falar, nos explicar, mais nós conseguimos nos enrolar, nos embaraçar, né? E nos aborrecer também. Aborrece o que fala e aborrece o que ouve. Não é isso que Jesus quer. Jesus nos criou para que nós vivamos em amor, em harmonia, em paz, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, leia a Bíblia, se esforce, né? Você tem um recurso do celular para você ler a Bíblia, que a letra pode ficar bem maior, né? Mais escura, grifada, para quem tem a dificuldade da visão, mas é necessário mastigar essa palavra, é necessário encher o nosso tanque. Embora a nossa vida corrida, né? Nós precisamos parar um tempo para meditar e para receber, né? Nós temos que dar e receber também. Quando nós estamos num culto, nós estamos ofertando o nosso culto racional, o nosso louvor ao Senhor, mas nós estamos recebendo bem mais com a sua presença, com a sua misericórdia, com o seu haja, com o seu operar, porque o nosso Deus é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que deu a vida por mim e por você. Amém? Boa noite. Jesus abençoe. Jesus te deu uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite de glória, bons sonhos. É o que eu te desejo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Boa noite de salvação em Cristo Jesus.